Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial, o programa que recebe sempre análise de especialistas. No final de abril, o Brasil presenciava o Rio Grande do Sul ser devastado pelas enchentes que deixaram 182 mortos e 29 desaparecidos. Agora, o país enfrenta uma seca severa e as queimadas recordes na Amazônia, que resultaram em 31 milhões de toneladas de gás carbônico emitidos na atmosfera, segundo dados do Observatório do Clima. Em São Paulo, mais de 20 pessoas já foram presas por incêndios criminosos e 52 inquéritos foram abertos pela Polícia Federal para investigar os casos. O que está acontecendo com o Brasil e quais serão as consequências dessas mudanças climáticas no futuro, associadas à ação humana? Para entendermos melhor tudo isso, eu convido agora o Rafael Tímbola, perito ambiental. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Obrigado, Tabata. Rafael, primeiro de tudo, como explicar tudo o que está acontecendo, Como eu falei, meses atrás a gente falava do Rio Grande do Sul, uma chuva que não parava, agora uma seca severa, várias regiões do país enfrentando uma seca extrema, níveis recordes, a qualidade do ar baixíssima, abaixo do ideal. Em São Paulo, sendo o pior, o pior ar do mundo, Agora, como que a gente explica tudo isso que está acontecendo? Bom, Tabata e telespectadores, a gente está vivenciando um momento muito crítico do ponto de vista climático, né? E agravado também a atitude das pessoas. Infelizmente, o meio ambiente ele precisa ser gerido por pessoas. E muitas vezes nós não conseguimos gerir de forma efetiva e realizar a gestão ambiental que é tão necessária para a sustentabilidade ambiental. Então, somado à atitude das pessoas e o agravamento das condições climáticas em função das mudanças climáticas, a gente está vivenciando no país, tanto no sul quanto no norte, uma situação extrema, que é, então, as chuvas excessivas, além da média histórica na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, e também a seca extrema no centro e norte do país. Isso tudo influenciado pelas mudanças climáticas e pelo próprio ciclo natural atmosférico que a gente estava passando, tanto El Niño, e agora a gente passa para El Niña, que intensificam esses extremos climáticos. Então, isso intensificado, somado à gestão ambiental, que muitas vezes, pelo território ser vasto, a gente não consegue realizar de forma efetiva, está demonstrando cada vez mais danoso, tanto para o meio ambiente, para a fauna, para a flora, quanto para nós que vivenciamos aqui, que vivemos, e que estamos no nosso país vivenciando todas essas catástrofes, que infelizmente está se tornando uma catástrofe. Pois é. Agora, toda essa situação, todas essas transformações climáticas, elas já eram previsíveis há décadas, Rafael? Sim, elas já eram, os modelos matemáticos já conseguiam analisar com os dados históricos que no futuro nós teríamos a continuidade dessas alterações, que basicamente são anomalias nas temperaturas médias a nível global. Então, esses modelos antigamente já conseguiam prever. O que acontece muitas vezes é que os modelos eles podem subestimar as estimativas em função da própria tecnologia, da quantidade de dados que são inseridos. Então, realmente, há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos exatamente essa perspectiva, mas não conseguíamos estimar como que seriam os eventos, como que a gente iria observar. E, infelizmente, agora a gente está conseguindo observar, está tendo, então, esse novo padrão que a gente precisa entender, e se adaptar, porque é inevitável que a gente não se adapte em função dos graves riscos e consequências que a gente observa para nós, seres humanos, e para todo o meio ambiente, para toda a biodiversidade, que o Brasil é riquíssimo. Agora, pelos dados, por tudo que a gente tem vivenciado, tem acompanhado, tudo isso não é, digamos assim, natural. Não são causas somente naturais, O quanto a devastação de áreas naturais, elas têm colaborado para agravar essas questões climáticas? Exatamente. Elas
não são propriamente naturais, elas são agravadas pelo homem, mas elas também existem e ocorrem em momentos cíclicos. Por exemplo, uma cheia, ela é cíclica e a gente tem uma estimativa matemática de um tempo de retorno, que é quando que ela vai acontecer de novo. O que está acontecendo é que o tempo de retorno ele está mudando. Ele não está mais um tempo tão curto, ele está ficando um tempo maior. Então a gente precisa se adaptar, porque esse novo normal é algo que nós não tínhamos anteriormente. Não tínhamos por quê? Porque a mudança climática está acrescentando isso e também, principalmente, por como a gente usa o solo, né? Como que a gente como que a gente vai intervir no solo, principalmente em questão de enchente e, claro, também na questão da seca e queimadas. Então, veja, ao longo das décadas, a transformação do solo para uma condição natural de vegetação foi evidente, né? Isso está calculado, isso é demonstrado, e isso invariavelmente altera muitas das relações no meio ambiente, como por exemplo o próprio escoamento superficial. Imagine a gente explorar a vegetação de uma bacia de forma inadequada ou inapropriada para aquela bacia, vai ocorrer um aumento da vazão no corpo hídrico, aumentando a vazão, aumenta esse pico, então tem muito mais chance de inundar cidades, como foi no Rio Grande do Sul. Se a gente for pegar aquela bacia específica do Taquariantas e analisar o contexto da vegetação, geológico e da ocupação humana, a gente vai ver claramente que há um desequilíbrio entre o que nós precisávamos manter minimamente preservado e o que nós precisamos para a nossa própria exploração e nossa própria sobrevivência. Então, cada vez mais a gente tem que olhar a gestão ambiental como a peça-chave para que a gente consiga aliar o nosso desenvolvimento efetivamente sustentável e os eventos extremos que a gente vai ter que se adaptar. Então, não temos como agir se não trazer todos os profissionais da área do meio ambiente, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, geólogos, todos eles que têm esse conhecimento, trazer, inclusive, para que possa formular políticas públicas para que elas sejam cada vez mais efetivas. As políticas, nós temos elas, nós temos as ferramentas, mas nós precisamos cada vez mais de profissionais que consigam executar isso na prática. Então, o profissional tem ferramentas de legislação e técnicas, nós temos, a gente só precisa conseguir aliar para que a gente efetivamente crie programas, crie planos e que eles sejam executados. Por exemplo, um plano de prevenção a queimadas na região centro-oeste e norte, para que, se ocorrer de forma expressiva e ampla, como a gente viu, a gente tenha mecanismo de agir imediatamente, né? E não verificar a coisa acontecendo e virar essa bola de neve e a gente não conseguir mais controlar. E tudo isso passa por profissionais, que profissionais possam estar agindo, atuando. Para isso precisa de recurso, obviamente, mas que a sociedade entenda que isso é muito importante, porque isso vai diminuir a produção de energia elétrica, né? As mudanças climáticas e todo esse contexto, diminui a produção agrícola, então encarece o nosso custo de vida com um adicional que a gente não estava preparado, ou pelo menos a gente não tinha real noção, né? Ou a maior parte da população não tinha real noção. E hoje a gente consegue ver, olhando o céu, né? Verificando como isso vai intervir na nossa vida. Então, acho que é muito importante cada vez mais a gente tomar consciência, por isso também de canais de comunicação que consigam acessar as pessoas e demonstrar isso de forma técnica e científica, e efetivamente políticas, ações, planos que visam conter os efeitos das mudanças climáticas e a gestão ambiental aplicada em todo o território nacional. Pois é. Falando sobre os impactos ambientais das queimadas criminosas, Rafael, a gente tem acompanhado vídeos que são, assim, devastadores, né? Que a gente se pergunta o porquê, qual o motivo, né? Será que a pessoa não pensa o que tudo isso pode causar? E muitas vezes as pessoas não têm noção também. A gente está falando de forma proporcional, né? Tem aquelas queimadas grandiosas que a gente tem acompanhado, que acabam se espalhando, como aqui no interior de São Paulo, que chegou até a capital, né? A fumaça. Agora a gente também
precisa falar daquelas pessoas que acabam queimando móveis, que retiram alguma coisa de casa e fica queimando ali e acha que aquilo que não vai causar nada, que aquela fumaça ali vai ser dissipada pelo ar e vai ficar tudo bem. Só que não, né, Rafael? A gente precisa educar as pessoas ambientalmente. Falta conhecimento mesmo, né? Falta conhecimento. A gente precisa educar desde a base, né? Então a gente precisa educar também o educando, quem vai educar esta base para demonstrar os efeitos danosos que causam na nossa vida e no clima qualquer ação que a gente tenha. Inclusive uma singela queima de lixo, de resíduo, como tu comentou, Tabata. Então, isso precisa de sensibilização, invariavelmente, né? E é uma sensibilização a nível nacional, a gente precisa. Porque, inclusive, tem pessoas que utilizam o fogo de forma, digamos, intencional, né? Ela utiliza o fogo justamente, historicamente, porque naquela região se utilizou o fogo. Só que o problema é que agora está mais seco. Estando mais seco, está mais propenso a incêndios florestais. E aí isso dá uma reação que antes não era proporcional ao que a gente está vendo. Também as pessoas, me parece um surto coletivo, né? Começaram a tocar fogo, invariavelmente. Né? Nunca se viu tanto fogo. Então, isso também tem que ser trabalhado do ponto de vista penal, ou seja, enrijecer a legislação ambiental brasileira em relação ao fogo, porque os riscos, a gente viu, são enormes. Digamos, talvez seja um dos maiores riscos que a gente tem visto, que pelo fluxo atmosférico, todos nós vimos, eu estou em Santa Catarina, e aqui a primeira chuva agora que choveu, eu peguei um copo d'água, ficou completamente preto. Então veja, eu estou em Santa Catarina, que não tem queimadas expressivas, tem também, eu identifiquei vários pontos de queimadas, mas não na mesma escala, mas a gente consegue conferir esse efeito. Imagina no local que está queimando, como que fica a qualidade do ar, fora toda a fauna, toda a flora que a gente perde, a resiliência do meio ela é reduzida. Então, muitas pessoas utilizam em alguns biomas, principalmente o cerrado, de forma, entre aspas, controlada, mas hoje nós não podemos mais aceitar vistos os riscos envolvidos. Né? A falta de controle, o fogo é muito difícil de controlar, nós não temos brigadas especializadas, embora que a gente tenha, mas não abrange todo o território. Teria que ser algo do município, que o município pudesse gerir brigadas de incêndio, assim como existem da Defesa Civil, ou seja, a gente precisa estruturar para combater esses efeitos, mas nunca de forma alguma fomentar, porque essa não é uma técnica mais aceitável, ela é primitiva, ela, na verdade, ela destrói com o solo, ela destrói com a biodiversidade, ela destrói com os nutrientes que tem no solo, ela traz uma falsa impressão de que depois a vegetação vai se renovar, mas a longo prazo isso não se sustenta. E como isso interfere não só no impacto local de uma queimada, mas a gente viu aí em questão continental, isso não pode mais ser aceitável, visto os riscos e visto que o Brasil, a sua carga de emissão de poluentes atmosféricos a partir do CO2, a maior parcela é de queimada, não é nem do nosso processo industrial ou então da agricultura, é das queimadas, né? Então você retira a vegetação nativa e aí você limpa aquele campo de forma mais facilmente, queimando o restante da vegetação que ficou ali. Então esse é o modus operandi que a gente não pode mais aceitar, tão drástico quanto o desmatamento, que é a supressão invariável de qualquer vegetação do solo, é a queimada que causa depois esses impactos e que transcende ali o local onde ocorreu o dano. Então a gente precisa, mais uma vez, pensar, repensar, educar na base, né, para que as pessoas já consigam, elas mesmas, entendendo os impactos, os danos ambientais, para que a gente consiga se adaptar, né, para que a gente tente conseguir se adaptar, não controlar o clima, não é isso, mas se adaptar a esses efeitos. Senão vai ser muito difícil, vai ficar tudo, infelizmente, mais caro, né? Energia mais cara, a comida mais cara, a roupa mais cara, porque a gente não vai conseguir produzir como a gente está produzindo ao longo do tempo.
Com certeza, e o futuro do planeta também, né, está ameaçado. Rafael, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer falar contigo. É claro que é um assunto alarmante, é triste ter que falar disso, né, que as pessoas possam ter mais consciência, que os governantes também abram os olhos, porque a gente está falando, né, do futuro do planeta, da nossa saúde, da vida do meio ambiente. Muito obrigada, foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Até. Nós acabamos de conversar com o perito ambiental Rafael Tímbola. E o Entrevista Especial fica por aqui. Se você quiser acessar o nosso canal do YouTube, fique à vontade. Jornalismo Hit TV, para rever este e muitos outros programas. Obrigada pela sua companhia e até o próximo. Tchau, tchau.